Bom dia, boa tarde, boa noite, queridinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade ali ao nosso conteúdo, a gente tinha falado sobre má alimentação, né? Os impactos da má alimentação nos organismos, as doenças relacionadas. Com isso, acabou, acabei pensando num textinho importante que tem ali na página 49 sobre os alimentos vencidos, né? E acaba se tornando importante falar sobre essa necessidade também, porque nós temos essas características que são colocadas é, dos alimentos, né, como um todo. Então, cada pessoa como um todo, ela acaba sabendo, né, que os alimentos vencem, né, e possuem hábitos diferentes quando se trata desse assunto, tá? Alguns, como um todo, têm o costume de não se preocupar tanto com o vencimento de alguns tipos de alimento. Outros acham que se um produto estiver congelado, mesmo que ele passe da validade, ainda está pronto para o consumo. Mas alguns cuidados são necessários ainda, tá? Porque mesmo congelado, os alimentos vencidos podem causar danos, tá? Os mesmos danos daqueles que estão fora da geladeira ou estão dentro da geladeira. Então essa característica que tem desse meio, desse consumo de alimentos, tem que se tomar alguns certos cuidados, porque nós temos assim, no Brasil, claro, você tem uma lei que regulamenta, né, desde 80, que obriga que todas as empresas de alimentos estabeleçam datas máximas para o consumo, que é a conhecida data de validade, e ela tem que estar estampada com clareza nas embalagens, e até aquela data ali a empresa garante a qualidade do produto, tá? Então isso é obrigatório para todo tipo de alimento, tá? Desde o mais industrializado até o menos industrializado. Quando você tem ingestão de produtos que são vencidos, ele pode acontecer de diversas formas, né? Ah, Desde uma simples diarreia até uma grande intoxicação, tá? Claro que os sintomas mais comuns, que são relacionados aos desequilíbrios que se ocorrem dentro no organismo, se você tem ingestão de alimentos vencidos, você tem diarreia, dores estomacais, infecção alimentar, intoxicação alimentar, vômitos, cólicas. Então pode ter de sintomas mais leves até sintomas mais graves que precisa de uma intervenção com medicamento, com tratamento ou às vezes até uma internação, tá? A intensidade e a variedade desses sintomas, eles dependem de diversos fatores, tá? Qual tipo de alimento, qual foi a quantidade ingerida, o tempo de vencimento, se ele estava bem acondicionado ou não, entre outros fatores, tá? Que vão causar essas alterações nesses alimentos, tá? Então tem que tomar cuidado quanto a esses detalhes que vão ser ocasionados por esse consumo opa, voltou. Então que acabam sendo alterando a constituição desses produtos, tá? Então para os produtos como um todo, quando eles passam da validade, eles tendem a ter alterações na sua constituição, tá? Então, se utilizar, claro, de uma forma segura, você tem que se ater a esse prazo de validade, né, que acaba ficando indicado no rótulo, porque isso é a data máxima, tá? Desse alimento. E claro, condições de armazenamento, condições de refrigeração, que acabam auxiliando a manter esse alimento mais estável, tá? Mais sem alterações, tá? E isso acaba assim, alimentos que passam da sua validade, eles podem ter características, ter crescimentos de micro-organismos que podem se tornar patogênicos, né? Então isso muda a alteração. Lembra um pouquinho as nossas alterações físicas e químicas, isso acaba mudando essas composições desses alimentos, tá? Então a mudança de cor, por exemplo, a cor dos alimentos, como que era para ele ser, como seria de se esperar a cor dele e como que tá a cor dele se sofreu alterações, tá? Um bom exemplo disso está na carne embalada, que quando ela começa a deteriorar, ela apresenta pequenas mudanças
na sua cor, ficando com uma parte começando a ficar esverdeada, né? Isso é alteração por micro-organismos. Então nós temos aí uma alteração física, uma alteração química que está ocorrendo na consistência daquele alimento, nas proteínas daquele alimento, e daí se torna muito perigoso a ingestão. O cheiro, né, porque esses alimentos vão liberar cheiro devido a esse desenvolvimento por micro-organismos. Então você consegue identificar se o alimento está saudável, se ele está azedo, né, está estragado, podre. Você vê isso bem no leite, numa sopa, né, que dá aquele cheiro azedo se ela passou da validade, e tem que ser descartado, tá, pessoal? Porque a proliferação de micro-organismos é muito grande e podem se tornar muito perigosa dependendo da quantidade desse alimento que você vai ingerir. A textura do alimento também ela vai ficar alterada dentro dessas características do consumo, então ela acaba ajudando a identificar se o alimento está bom para ser consumido ou não, porque muda a textura dele, né? Ele fica com um aspecto leitoso, um aspecto grudento, né? Ou mais espesso. Então isso pode indicar que o alimento está estragado ou está estragando. O creme de leite ele acaba tendo uma visualização melhor, porque ele acaba ficando quebrado, né, ou talhado. A textura dele deixa de ser homogênea, começa a formar grúmulos, né, dentro do creme de leite, e é uma característica de que o alimento está estragando. E o sabor, né, claro, do alimento, que muda totalmente. Então isso daí só é utilizado como fator avaliativo se os outros fatores, a textura, a cor, o cheiro não tiver evidente. Então você tem o quesito do sabor, né, que acaba alterando também. Mas somente você pode ser utilizado se os outros fatores não são evidentes, tá? Então, quanto a isso, ele é colocado essas datas prazo, né, essas datas de validade, justamente com esse intuito do alimento ser consumido dentro desse limite máximo. E aí vem aquele quesito assim, mas eu posso comer algum alimento fora do prazo de validade? É claro, assim, apesar do prazo de validade ser uma indicação bem importante, né, para verificação da qualidade desse alimento, alguns tipos de alimento podem ser consumidos, tá? Mesmo fora desse prazo de validade. Mas aí nós temos assim, as condições de armazenamento, as condições de temperatura, alimentos assim que não sofrem grandes alterações por temperatura, por condições do meio, tá? Onde eles estão. Então, alguns desses alimentos podem ser consumidos. Por exemplo, assim, as massas secas, né? Arroz, farinha, sal, açúcar, especiarias, água e legumes congelados, por exemplo. Tá? Então, eles podem ser consumidos até alguns meses depois do seu prazo de validade determinado, desde que não tenha aquelas alterações que a gente comentou, né? Na cor, no cheiro, na textura, no sabor. Então, as embalagens também têm que se encontrar selada, totalmente fechada, com um bom armazenamento, em condições de temperatura ideal. Então, você tem essa viabilidade também, tá? Mas tudo depende do acondicionamento daquele alimento, onde que ele vai ficar, como que ele vai ficar, a temperatura, se ele está totalmente selado ou não, tá? Outros alimentos, carnes, iogurtes, leites, creme de leite, leite condensado, requeijão, são produtos que não devem ser consumidos após o vencimento. E mesmo assim, as suas características devem ser avaliadas dentro do prazo de vencimento, tá? Porque você tem as alterações no acondicionamento, né? Carnes, produtos derivados de leite, você tem todo um acondicionamento que precisa de uma temperatura adequada, índice de luminosidade, a fim que pode alterar esse produto, pode facilitar a proliferação de micro-organismos, de bactérias. Então tem que acabar sendo bem analisado e bem acondicionado, tá? E são produtos que não devem ser consumidos após a data após a data do vencimento, né? Tem medicamentos e suplementos que também são exceção, tá?
que apenas devem ser usados dentro do prazo de validade, porque aí você tem um aumento também nessa modificação. Mas um medicamento ele está lá em cápsula, mesmo assim ele tem um prazo de validade mínimo, e você consumir ele depois disso, ele pode ter causado uma alteração, pode ser causado uma quebra proteica nele, que vai fazer mal para você, tá? Então precisa se ter uma grande atenção quanto a isso, das alterações dos alimentos, tá? Para evitar essas intoxicações que possam ocorrer e que possam ser bem danosas para os organismos vivos, para o ser humano e afim, tá? Então daí acho que é isso daí desse conteúdo. As dúvidas, pessoal, a gente tira na aula ao vivo, tá? Lembrem de anotar, que daí a gente discute o assunto e tira essas dúvidas de vocês na aula ao vivo. Junto com esse conteúdo, vocês vão fazer os exercícios, né? Lá do caderno de atividades, da página 22 a 28, exercício do 1 ao 14, tá? Lembrando que tem que postar via Positivo On. Preferencialmente coloquem tudo em um arquivo só, pessoal, para evitar, como já aconteceu assim, a quebra. O pessoal, mas eu mandei todos os arquivos, mas não anexou todos, tá? Então, preferencialmente coloque tudo numa página só do Word, e mande tudo de uma vez junto, tá? Que daí acaba facilitando e não corre risco de você ter essa falta de anexo, né? Os exercícios não anexarem. Beleza, pessoal? Sai o conteúdo em anexo. Então fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.